Pé quente, cabeça fria, dou-lhe uma. Pé quente, cabeça fria, dou-lhe duas. Pé quente, cabeça fria, dou-lhe três. Saia despreocupado e você pode conquistar o mundo dessa vez. Pé quente, cabeça fria, numa boa. Pé quente, cabeça fria, na maior. Pé quente, cabeça fria, na total. Saia despreocupado, mas cuidado, porque existe o bem e o mal. Pé quente, cabeça fria, numa boa. Pé quente, cabeça fria, na maior. Pé quente, cabeça fria, na total. Saia despreocupado, mas se alguém se fizer de engraçado, meta o pau. Olá, pessoal! Boa tarde! Até o final dessa semana de lives, eu vou colocar no meu currículo apresentadora de lives. Hoje eu vou conversar com a Isa Terra, que vai contar pra gente sobre o trabalho dela. Deixa eu convidar a Isa aqui. Vamos aguardar a Isa se conectar. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Semana das Tintas de Terra. Oi, Isa! Oi, deu certo? Tudo bem? Deu certinho. Então tá. Seja bem-vinda à Semana das Tintas de Terra. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Marcela. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu já vim acompanhando seus trabalhos há muito tempo e fiquei muito feliz de você ter topado participar aí com a gente, né? Sim. Então eu vou pedir, vou deixar você se apresentar, contar quem você é, de onde você vem e como foi que você descobriu ou se encontrou com as tintas de terra. Tá certo. Então, boa tarde, Marcela. Boa tarde a quem está nos acompanhando, né? É minha primeira live, então estou aqui testando, né? Mas vai dar certo. Bom, eu me chamo Isa Terra, né? Eu sou de Florestal, aqui no interior de Minas Gerais. Estou de volta, estava muito nas andanças esses anos e agora eu voltei, né? Sou uma mãezinha agora, acabei de ter minha cria e aí ela ainda não está nem com 2 meses. Então eu resolvi voltar para, enfim, né, arrumar um ninho para receber ela. E então está sendo muita novidade, assim. A live veio, foi até bom numa hora para descontrair um pouco. Fiz a mudança de casa sábado, então assim, muita coisa acontecendo, né? Mas e aí eu já conto um pouquinho como foi a minha história com a tinta. Pode contar como foi que você se encontrou com ela. Conta do começo, como que você conheceu a tinta de terra e aí vai no fluxo. Tá certo. Então, eu sou de Florestal, né? E fui estudar em Viçosa. Fui fazer biologia lá, licenciatura em ciências biológicas. E aí, quando em 2016 eu comecei a dar aula no cursinho popular, lá, no cursinho popular que ficava dentro de um quilombo, lá em Airões, que é um vilarejo perto de Viçosa, sabe? E aí foi uma experiência muito forte, né? Eu dentro do quilombo, assim, dando as aulas de biologia, tentando entender o sentido também de estar ali, porque eu estava passando por umas crises também dentro da universidade, assim, então via o pessoal lá também, né, nessa intenção querendo entrar, mas como que era tão diferente, né, as realidades, assim. A nossa turma, a gente dava aula, assim, não tinha nem sala de aula, sabe? Era debaixo de um telhado, assim, na Casa Cultural do Colgado lá. Aqui em Minas tem
esse costume de dança, né, de música, o Congado, não sei se você conhece. Conhece, né? Sim, Também é eu sou de daqui. Minas também. E aí em Aerões é muito forte, é muito lindo, sabe, esse movimento. E aí a turma tinha criança, tinha adulto, tinha gente mais velha, tinha jovem. Então, tipo assim, era muito desafiador. E eu e uma amiga muito querida, que eu estou morrendo de saudade, Letícia, a gente dava aula juntas de biologia. E surgiu da gente dar uma aula diferente, sabe? Uma aula interativa envolvendo outros professores do cursinho. E o Congado ia mudar de sede, sabe? E aí estava sem pintar. E a gente falou, poxa, então por que a gente não faz uma oficina de tinta de terra? Eu ainda não tinha pintado com tinta de terra. E aí nem lembro se foi eu, se foi ela que trouxe essa ideia. Sei que a gente animou. Nesse processo, olha para você ver como é curioso. Eu lembrei que meu pai pinta com tinta de terra. E eu ainda não pintava, sabe? Então eu falei, poxa vida, meu pai pinta com tinta de terra, sabe? Meu pai sempre, desde que eu tenho a lembrança assim, ele só pinta a casa dele com terra. E ele também, há pouco tempo, construiu um restaurante, também tudo pintado com terra. Então, na verdade, eu fui em busca do meu pai para saber, sabe, como que ele fazia a tinta de terra. E aí demos essa oficina, foi a primeira oficina que eu dei e praticamente foi o primeiro contato também, praticamente não, foi o primeiro contato que eu tive com a tinta de terra. E foi muito forte, assim, me apaixonei, me encantei. Eu não pintava, assim, desenhos e também não. E sempre mexi mais no artesanato. Minha mãe é artesã, então, sempre me entreguei mais no artesanato, assim, a pintura era novidade. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar mais. E Viçosa é um campo muito grande, né, da tinta de terra. Uhum. Curioso que eu, assim, entrei em contato com o pessoal do projeto, mas não me interagi tanto, sabe? Até porque eu já estava no final da minha graduação lá em Viçosa. E já estava assim, louca para correr estrada, sabe? Tava com muita vontade de começar a rodar. E aí eu tive esse contato com a tinta de terra lá, então, e a partir daí eu comecei a dar algumas oficinas, sabe? Dei oficina em outro lugar lá, numa comunidade também. E aí eu tive um contato muito forte lá também com a agroecologia. Foi lá que eu comecei a me interagir mais, sabe? E aí, nesse mesmo ano, eu participei do WAVE, não sei se você já ouviu falar, estágio interdisciplinar de vivência. É um estágio onde você vai para a casa de algum agricultor, ou você vai para uma comunidade do MST, ou você vai para o Quilombo, e aí você vivencia uma semana, sabe? Dentro da casa de alguma família. E é muito forte, assim, antes você tem todo um processo, sabe? Depois você vai para esse estágio e depois tem a volta para você compartilhar tudo que viveu lá e tudo mais. E nesse estágio eu conheci a Escola Família Agrícola, EFA. Você já ouviu falar? Não, pode contar um pouco se quiser. Tá. A Escola Família Agrícola existe em vários lugares, sabe? Dos estados aqui no Brasil. Mas é um movimento que começou na França, se não me engano. E aí para o ensino médio e fundamental. A escola onde eu interagi mais é ensino médio. Então é uma turma do primeiro, uma do segundo e uma do terceiro ano. E aí eles estudam o ensino médio normal e também o ensino técnico em agroecologia. Então, eles têm aula de agroecologia, têm aula de homeopatia, têm aula de radiestesia, é incrível. Os estudantes dormem na escola, sabe? Eles que cuidam das tarefas da escola, de limpeza, de alimentação, cuidam da horta, sabe? Então, nesse processo eu me apaixonei, porque eu fiquei na casa do senhor que foi o fundador da EFA, sabe? Em Araponga, do seu Nenê. É um agricultor que eu tenho, assim, muito carinho, é como um pai, assim. E aí, então, quando eu conheci a tinta de terra, eu vi a possibilidade de estar indo para lá, sabe? Compartilhando com eles, porque eu via total sentido, assim, né? A escola, ela já tinha esse movimento, né? Agroecológico. E a tinta de terra, quando eu tive contato com ela, o que mais me vinha era trabalhar com ela em comunidades
e em escolas, porque eu estava me formando em licenciatura, mas, ao mesmo tempo, eu não me enxergava dentro da sala de aula, dando aula, assim, convencional de biologia, tá? É. Então, foi uma Isso, forma... desculpa, eu queria te perguntar que ano que foi isso? Que você Tá. teve esse. Isso foi... A primeira experiência que eu fiz lá foi final de 2016. Foi no mesmo ano que eu tive essa primeira oficina. E em 2017, no início, eu voltei para lá, depois de formada, e fiz um estágio lá de ficar 15 dias lá com eles, trabalhando a tinta de terra e trabalhando outras artes. Assim, eu dava aula de artesanato para eles e desenvolvendo a tinta de terra com diferentes turmas, sabe? E aí, nesse processo foi incrível, porque a gente fez a Casa de Sementes Crioulas na escola. Então, a gente tinha uma casinha já pronta, e que era, acho que era até de ferramenta, não sei. E a gente pintou ela toda, escreveu, sabe? Casa de Sementes Crioulas. Então, foi muito importante, porque foi um marco muito grande para a escola, sabe? Que a semente, ela é o princípio de tudo, né? Então, a maioria dos estudantes são filhos de agricultores e agricultoras. Então, esse movimento de levar, né, cada um trazer sua semente, poder armazenar na escola, poder plantar e depois distribuir para a família, né? Então, foi incrível. E depois disso, a gente pintou a entrada da escola, pintou algumas outras coisas, sabe? E aí, eu, assim, cada vez mais apaixonada pela tinta de terra, sabe? E aí, em 2017, que foi quando eu fui para lá, eu me formei e comecei a rodar. Fui, fui para a Chapada dos Veadeiros também. Lá eu tive uma experiência de ficar num camping ecológico, que eu também desenvolvi um pouco da tinta de terra. E por aí foi indo, sabe? Então a tinta de terra na minha vida, ela veio depois que eu comecei a viajar, veio muito no sentido de troca, sabe? Assim, eu ia para algum lugar, o pessoal me acolhia, né, com muito carinho, com muito cuidado, e eu, como uma forma de troca, sabe? Eu fazia uma pintura, ensinava eles, e como eu resolvi fugir fugir da sala de aula, né, ficar presa ali, por onde eu viajava, eu tentava procurar as escolas, e ver se eu conseguia, sabe, de alguma forma articular uma oficina com os estudantes. Então, através disso, eu consegui dar a oficina de tinta de terra em algumas escolas por onde eu passei, dei na Bahia, dei em Pernambuco, sabe? E em comunidades, porque a tinta de terra, né, eu via a possibilidade de dar autonomia, né, para as pessoas. Não precisar comprar a tinta convencional, né, além do que ela não é... Bom, a questão financeira e a questão de meio ambiente mesmo, né? De que relação você tem com a tinta convencional, né? E que relação você tem com a tinta de terra. Porque eu e todo mundo, quando eu dou a oficina, todo mundo fica muito apaixonado, né? Porque você despertar esse olhar, né? Para o chão onde você está pisando, né? E normalmente em comunidade, a terra ela tem um valor muito forte, né? É uma conquista, né? A terra é uma conquista. Então, você perceber que você pode estar pintando, né, sua casa ou algum lugar, né, de comum, né, que é da comunidade, você poder estar pintando com a própria tinta, né, com a própria terra daquele lugar, eu acho que traz uma harmonia muito grande, assim, né? Então, foi atrás desse despertar que eu fui, assim, em comunidades e em escolas, assim, é onde eu foquei mais, sabe? O meu compartilhar, assim, das tintas de terra. Uhum. Massa. Mas então você, na verdade, né, você nunca tinha pintado com as tintas de terra, mas o contato já tinha desde sempre, pelo que você me falou, né, do seu pai. E aí em Minas isso é muito forte até hoje, né? O pessoal passar o barro branco no fogão a lenha, ainda tem Isso. um monte de casa de pau a pique, de adobe, não é verdade? Então foi muito isso. Quando eu comecei a pintar, que veio os despertar, né,
das lembranças até antigas. Aqui em Florestal são 7.000 habitantes, a minha cidade. Então, é uma cidade bem pequena e eu cresci na roça também, sabe? Então, eu sempre cresci com o pé no chão, né? Brinquei muito com terra, brincava de fazer bolo, casinha e tudo mais. Então, eu sempre tive muito contato com a terra, assim, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, argila, terra, mas ainda não tinha pintado. E aí, quando eu saí daqui, essa época de graduação, você entra em contato com várias outras coisas, né? E aí tinha me distanciado disso, assim. E aí, quando isso se retomou, que poxa, meu pai pinta com tinta de terra, né? Como assim? Caiu a Então, caiu a ficha, assim, né? E aí, para mim, foi incrível quando eu comecei a viajar, porque eu sentia muito presente isso, tanto meu pai quanto minha mãe. Minha mãe, porque eu viajava com os meus artesanatos, sabe? E foi dela que eu herdei isso. Ela é artesã, ela é tecelã. E do meu pai, essa questão da terra, da tinta de terra, sabe? Então, eu estava longe de casa, mas ao mesmo tempo conseguia ter eles bem perto de mim, sabe? E isso foi muito importante para mim, assim, para esse meu processo. fortalecedor, né? Você falou que a sua mãe é tecelã e seu pai fazia as É, tintas de terra. ele é agricultor, Ele é agricultor. Essa né? semana eu lembrei aqui que eu vou conversar com a Jennifer, que é uma moça que ela tinge tecidos com terra. Ah, é incrível. Então, é incrível, né? É muito interessante o que dá para fazer. Eu É, pensei já no trabalho da sua mãe e no trabalho do seu pai. é, Oi, realmente. Isa, tem aqui, ó, seus fãs estão em peso aqui. O Galvão comentou que ele tem uma pintura incrível no corredor da casa dele, feita por você. Ah, E você, é, não pode sim, é falar. Carol. É Ai, porque cara, foi muito nessa história, né? Por onde eu passava, eu tentava fazer uma pintura, deixar algum registro, né? E alguma troca, porque as pessoas sempre me acolheram com tanto carinho, sempre com tanto amor, sabe? Que o mínimo que eu podia fazer era realmente fazer alguma arte, alguma pintura. E essa pintura, inclusive, na casa da Carol, foi incrível, foi muita força, sabe? Foi junto com uma outra amiga que também morava lá. E a gente tinha ido num trabalho, sabe? De ayahuasca. E hum, aí, no dia seguinte, a gente falou, vamos pintar? Vamos. Então, assim, foi uma pintura ainda muito na força, sabe? E aí, realmente, parecia que a natureza tinha, assim, se apresentado de uma forma muito bela. Inclusive, a partir daí, eu comecei a despertar um outro olhar, sabe? Para a pintura com tinta de terra, assim. É muito relacionada à espiritualidade. Quando você está na estrada, viajando, é incrível, assim, como as portas vão se abrindo para você se você está de acordo com o seu, não sei, o seu bem maior, o seu compartilhar, né? Tipo, a sua missão, assim, né? Então, quando eu tive contato com a tinta de terra e pude compartilhar ela, os caminhos foram se abrindo, sabe? abriram. Muito forte para mim. E aí surgia convite de pintura, surgia convite para ficar em outro lugar. E aí eu realmente estava me sentindo assim, alinhada com o universo, sabe? Alinhada com o bem maior. E nesse sentido eu vi o quanto era importante eu também estar trabalhando a minha espiritualidade em cima disso, assim. Então começou um olhar mais cuidadoso, sabe? Que forma eu estava tirando a terra, sabe? Da onde que eu estava tirando a terra, a importância realmente, sabe? Daquela terra. Então, como eu passei por lugares muito fortes, assim, assentamentos, né, da MST, que tem uma relação muito forte com a terra, comunidade indígena. Então, eu não podia, assim, não era simplesmente pintar com a terra, assim, tinha muito mais coisa além disso, sabe? O que aquela terra representava, sabe? O que a pintura também representava, né? Por exemplo, para a comunidade indígena, a pintura também é muito importante, assim, né? Eles se pintam,
eles têm esse costume, então a pintura vem como uma proteção, sabe? Não é simplesmente pintar, né? A pintura vem com o símbolo da jiboia, que é proteção, ou com algum outro símbolo, sabe? Traz a força da Jurema, a força das plantas encantadas, né? Então, depois, durante a tinta de terra para mim, ano passado deu um boom, assim, sabe? Acho que foi o ano, né, que eu mais consegui pintar e compartilhar, que foi em Pernambuco, sabe? Pernambuco e Bahia, assim, foi minha paixão, assim, foi muito incrível. E nesse processo, deixa eu só beber uma aguinha aqui que a garganta Fica tá... à vontade, fica à vontade. Nesse processo, eu tive contato com a aldeia Chucuru, sabe? A aldeia indígena Chucuru de Ororubá. Eles ficam em Pesqueira, em Pernambuco. É próximo a Arco Verde. E eu fui... Primeiro eu tinha passado por Tracunhaém, sítio Ágata, que é um sítio em Pernambuco, incrível. Fica dentro de um assentamento. São compostos por 3 mulheres, a Ágata, a Nizinga e a Luísa, sabe? 3 mulheres negras, lindas, muito guerreiras. E lá eu fiz uma pintura que foi muito importante para mim também, sabe? Eu passei lá 4 dias e falei, não, né, se vocês aceitam uma pintura, queria muito deixar um registro. E aí foi muito forte, porque quando você também, não sei se você é assim, né, mas às vezes a gente começa a pintar, a gente não consegue parar de pintar, né? Tipo assim, a inspiração vem vindo. Eu não sou muito de planejar o que eu vou pintar, sabe? Eu vou numa pintura mais intuitiva. Então isso era muito incrível, porque eu passava pelos lugares, observava o que tinha ali, que me marcava, sei lá, seja algum tipo de flor, algum animal, as próprias pessoas, e aí tentava levar um pouco disso para a pintura. E aí no sítio Ágata foi incrível, né? Porque muita coisa me chamava atenção. Mas principalmente a força dessas mulheres, sabe? De tocar um sítio, de desenvolver a agroecologia lá dentro, a resistência, o que elas representavam, sabe? Eu já conhecia a Luísa de outros encontros, sabe? De agroecologia. Desde 2016 eu comecei a frequentar encontros regionais e nacionais de agroecologia. E nisso eu fui tendo contato com muitas pessoas. E a Luísa foi uma figura que sempre me marcou muito, assim. Então essa pintura lá foi incrível, assim. Eu ficava até 4 horas da manhã pintando, até 2. Ela ficava doida. Ela falava, Isa, o que você tá fazendo aí até essa hora? Mas, assim, mexeu muito comigo usar a terra dali, sabe? De uma terra que tinha sido, assim, com muita batalha, sabe? Para elas estarem ali, muita resistência. Elas já foram tiradas dali, já tiveram suas plantações derrubadas, sabe? Então, era uma coisa muito forte. Depois dali, ir para a comunidade indígena também foi muito forte. Então, tipo assim, foram vários acontecimentos que estavam mexendo muito com o meu interior também, sabe? E na comunidade indígena, eu cheguei assim, doida, querendo compartilhar, né? A tinta de terra e tudo mais. E aí foi muito importante, porque eu vi que não era assim, sabe? Não é simplesmente assim, você tem que chegar miúdo, Pegando, sabe? né? Tem que chegar pianinho. Então isso foi muito importante também. Eu consegui entrar em contato com uma pessoa lá da aldeia, o Irã, que ele é líder de uma parte da aldeia, assim, mexe com a agroecologia lá, com a agricultura. E aí ele me permitiu ir para a Casa das Sementes, que fica dentro de uma aldeia lá. E aí eu fui e conversei com ele sobre a tinta de terra. E aí a gente começou esse diálogo, mas nada assim, muito rápido, sabe? Ele falou, chega, fica aí, conhece a aldeia. Então foi incrível, eu fiquei nessa casa de sementes durante um tempo, sabe? Fui conhecendo as pessoas da comunidade, fui me interagindo. E aí foi surgindo, assim, as pinturas, eu pintei lá. Foi quando, no sítio Ágata, foi a primeira cisterna que eu pintei também. E aí foi muito interessante, porque em Pernambuco, no Nordeste, tem muitas cisternas, né? E normalmente é uma bola grandona, né? Ou com cimento, ou o pessoal pinta com Cinza. cal. Uhum. Então, ali
aquilo eu falei, nossa, vai ser incrível pintar ali. Eu gosto muito de pintar mandalas. Então, ela já tem aquele formato circular que já, né, já flui tudo. Então, eu falei, nossa, a cisterna é incrível. E lá na aldeia tinha uma cisterna, assim, gigante, gigante, que eles estavam acabando de construir. Então, eu fui conversando com ele, se ele tinha interesse de eu pintar a cisterna. Mas meu interesse fortíssimo era em estar entrando em contato com os professores indígenas, para poder compartilhar com eles, para eles poderem compartilhar nas aldeias, nas escolas das aldeias. E aí é isso, né? O universo casa tudo. Nessa primeira semana que eu estava lá, teve uma reunião de planejamento na Casa de Sementes. E aí todos os professores estavam lá, sabe? E aí depois os professores se dividiram em matemática, português, e os das artes se reuniram. E aí, nessa eu vi uma possibilidade, pedi licença, né, se eu poderia estar compartilhando. E aí conversei e alguns se interessaram. Então a gente firmou isso, que eu ia começar uma pintura na Casa de Sementes e convidei os professores para estarem indo, que eu ensinaria todo o processo, para eles poderem estar passando para a escola, sabe? No primeiro momento a gente achou isso mais interessante do que eu ir na escola da oficina, sabe? A gente achou mais interessante ensinar para os professores, para os próprios professores poderem ensinar para os estudantes. Então, nisso eu consegui, comecei a pintar lá, alguns professores foram, sabe? Fui explicando todo o processo. E aí começou uma relação muito de família, assim. Eu cheguei a ficar na aldeia, acho que uns 3 ou 4 meses, assim, desenvolvendo o trabalho com eles, sabe? E aí cheguei, acabou que me convidaram para dar oficina na escola, em outra aldeia, aí eu fui também. E aí foi um processo muito forte, muito incrível. A escola onde a gente pintou era a antiga casa do cacique Chicão, que é um cacique muito conhecido lá, foi quem restaurou toda a cultura, assim, que trouxe de volta a cultura chucuru, sabe? Conseguiu mobilizar o povo novamente. Então, a gente começou a cavar lá e achou uma terra muito preta, assim, que era um lugar onde o pessoal fazia fogueira antigamente, e aí foi acumulando, sabe, o carvão, mas já estava assim. Eles tinham muito tempo que não fazia fogueira ali, mas ainda tinha, sabe, os resíduos, assim. Então foi muito forte coletar essa terra da casa onde o Chicão morava, sabe? Que hoje é a escola, que foi cedido para a construção da escola pela dona Zenilda, que é uma mulher incrível, é a mãe do povo chucuru. E aí a gente poder fazer a pintura representando o Chicão, sabe? Que a gente fez a figura dele e a figura de Zenilda na parede da escola, com aquela tinta, sabe? De onde eles tinham morado. Então, a partir da aldeia, eu comecei a receber, assim, né, até dos encantos mesmo, né, os encantos da floresta, assim, muita coisa relacionada a isso, assim, de realmente pedir licença quando eu for coletar alguma planta, sabe? Pedir licença quando eu for coletar alguma terra dali ou de qualquer outro lugar, sabe? E nisso a gente começou a conversar alguns projetos, sabe? Para a gente poder elaborar com a tinta de terra. Então, eu comecei uma pesquisa lá dentro das plantas sagradas para eles, quais eram as plantas sagradas e dessas plantas quais que eu poderia estar tirando a tintura, sabe? Então, a jurema, o jucá, a aroeira, e aí fui vendo, tipo, através da casca ou eu vou fazer o carvão, sabe? E vou usar o carvão, mas senti muito de usar essas plantas na tinta, sabe? Então, a Casa de Sementes, ela tem um formato circular e recebe muito evento lá dentro, sabe? Então, as pilastras da frente foi a primeira pintura que a gente fez. A gente fez o símbolo da jiboia, que é a pintura que eles fazem no corpo, e aí eu usei o carvão de Jurema. E aí foi muito forte, sabe? Senti realmente fazendo assim, pintando uma proteção mesmo, né? Tanto para a entrada de quem estava entrando ali na Casa de Semente, né? Que entrasse com a mente mais
mais leve, né? Mais limpa, porque às vezes a gente vem da cidade, né? Para os encontros dentro da aldeia e muitas vezes a gente não para pensar, né? Onde que a gente está pisando, né? O cuidado que a gente tem de estar ali. Então, eu fui intencionando muito isso, né? Uma limpeza ao entrar ali. E a partir daí a gente foi começando esse projeto que ainda não foi concluído, né? Porque eu acabei engravidando e voltei para Florestal. Mas estou com essa demanda de voltar lá na aldeia, que é as 12 pilastras que faltaram, sabe? Então, cada pilastra vai ser pintada com uma planta dessa sagrada, sabe? Seja a jurema, o jucá, a aroeira, a arruda. E aí, então eu tô começando a voltar meus estudos para isso, assim. A questão da tinta de terra, voltando também para essa questão de plantas sagradas, assim. Me interessou muito, sabe? Incrível. Estou adorando todas essas histórias. Eu vou pedir para você falar da Flora, mas tem uma pergunta aqui da Liliane. Ela quer saber como que você faz as tintas, as cores, os materiais que você usa. Uhum. Bom, isso varia muito, né? Infelizmente, eu não consegui ver todas as lives ainda mais com minha filha, né, que eu tô assistindo, ela acaba... Mas eu achei muito interessante, eu estava assistindo o do Elton, e ele falou da importância de pegar a terra do próprio lugar, né? De onde você passa. Então, eu também carrego muito isso, assim, sabe? Por onde eu passo e eu vejo que tem uma terra muito boa, né? Eu não resisto. Como eu mexo com artesanato e depois com essa história de tinta de terra, eu viajando de mochilão, meu mochilão era assim, é pedra, é pena, é terra. Aí a pessoa, você é doida, você fica carregando pedra, fica carregando terra. Eu falo, gente, eu sou assim mesmo. É a louca das terras. Mas assim, eu tô andando. Não, e é doido, porque você tá andando, você esbarra, você vê aquela terra, eu falo, não, gente, eu saio catando saquinho de lixo para poder pôr terra e guardar. E aí, então eu carrego um pouco das terras que eu gosto de usar nas pinturas, mas faço muita questão que a pintura naquele lugar tenha a terra daquele próprio lugar. Então, assim, o que você usa para fazer a terra? Então, assim, para fazer a tinta, né? Normalmente é alguma terra que eu encontro no lugar, que aí não se sabe que cor que vai ser, né? Como que você vai, enfim, né? E aí vou de acordo também com o alimento daquele lugar, né? Assim, o que eu encontro naquele lugar que eu posso acrescentar na terra e fazer cores diferentes, né? Então eu estava lá na aldeia, eu, claro, usava carvão, usava urucum, tinha muito urucum, usava açafrão, usava couve, muita couve, porque lá tinha horta, então o meu pigmento verde lá eu fazia com couve. E aí nisso vai variando. Tem lugar que eu vou chegar que eu não vou achar urucum, né? Tem lugar que eu vou chegar e eu não vou achar açafrão. Normalmente eu tento andar pelo menos com um pouco, assim, sabe? Mas, e de aglutinante, fixador, né? Quando eu comecei essas pinturas em Pernambuco, eu comecei o contato com a palma, com o cacto palma, né? E aí eu fiquei apaixonada. Eu fiquei assim, eu já tinha usado a palma em bioconstrução em alguns encontros que eu participei, e aí comecei a usar a palma na tinta de terra, e foi incrível, assim, a palma, ela realmente, ela rende muito para você que vai pintar muros, né, porque para papel em si, não sei se eu vejo tanto necessário, assim, é ótimo também, mas assim, para o muro, eu acho que é muito bom, sabe, porque ela rende muito, e a tinta pega uma textura, sabe, muito, eu achei muito melhor, sabe? Ela realmente, ela aglutina, dá aquela textura de tinta, sabe? E aí eu também uso ou a cola branca, né? Eu vi todas as lives está tendo essa discussão, né? Usar ou não a cola branca, usar, né? Ou não. O muro externo, como que faz? Então, a Inayá e a Ana até comentou, né, da dificuldade de como que você vai fazer um trabalho contratado, né?
e você não poder dar garantia, né? Garantia. Então, em muros externos eu ainda uso a cola branca também, mas estou nessa luta, né? Assim, tentando, o máximo que eu consigo de usar menos, eu uso. Então, por exemplo, se a medida de cola branca normalmente eu faço uma medida assim, 2 para 2 para 1, sabe? 2 de terra para 2 de água, que na verdade eu estou usando, em vez de usar 2 de água, eu estou usando 2 de baba de palma. Eu, em vez da água, já coloco a baba de palma. E um de cola. Aí esse um de cola, o que eu faço? Em vez de colocar um todo de cola branca, eu coloco meia cola branca e meio grude. Polvilho de mandioca, né? Porque aí rende mais a cola branca, não preciso gastar tanto. E é isso. E eu vou caprichando nos fixadores, né? Sal grosso. Eu, na hora de fazer o grude, sabe? Às vezes eu já coloco sal grosso no grude ali para ele derreter, sabe? E aí o vinagre também que eu uso, principalmente quando eu vou usar o grude, né? Porque ele ajuda a evitar a dar mofo, a dar alguma coisa assim. Ou quando eu vou usar algum pigmento natural, né? De couve, de beterraba. E aí eu acabo usando o vinagre, que ele é um fixador e ele também ajuda a evitar essa questão de mofo, né? Nas paredes, assim. Mas eu vou tentando isso, assim, acrescentar o máximo que eu conheço de fixador que eu vou ter ali, que eu tenho ali em mão. Então, a minha tinta, hoje em dia, eu tô usando, assim, a terra, aí eu uso grude, um pouquinho de cola, uso a baba de palma, uso o sal grosso, sabe? Tô caprichando, assim, para realmente ela poder durar mais, assim. E lá no meu pai, por exemplo, que meu pai pinta com tinta de terra, ele capricha bem na cola branca, sabe? Mas também o resultado é impressionante, assim, o restaurante está pintado há 8 anos com a terra e não descascou, assim, nada, tá intacto. Tá muito bom a pintura, assim, mas ele realmente capricha na cola branca. Eu já coloco menos cola branca, sabe? Porque eu tô tentando fazer essa transição mesmo, de abandonar a cola branca. Mas ainda tô nela, sabe? O John falou de gel de linhaça, né? Tá sendo comentado. O gel de linhaça, engraçado, eu comecei a usar ele, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a usar. Mas aí de um tempo para cá eu parei. Acho que por causa de render, né? Porque quando você pensa em muro, né? O gel de linhaça também, ele já fica um pouco mais, assim, difícil. É igual a gema de ovo que você falou, né? Tem coisa que, assim... como é que eu vou pintar um muro com... Então, por isso que a baba de palma veio. Porque como eu comecei a pintar mais muro, questão de parede, muro, aí eu achei mais interessante algo que rendesse, né? Porque senão, se você ficar ali no gel da linhaça tirando, dá, mas assim, é bem trabalhoso, sabe? Vai ficar caro e trabalhoso. E a questão, o intuito é a acessibilidade. Sim, desculpa, tá dando uma diferença no tempo que eu falo e o tempo que a minha voz chega aí para você. Tá. Esqueci o que eu ia falar. Sim, lembrei. Tem pessoas também que elas se opõem ao uso de alimento como tinta. Elas falam que o alimento tem que ser alimento. E que, tipo, o resíduo, aí tudo bem você usar. Né? Então, vai também da forma como você escolhe, né? Que você vai trabalhar. Eu, por exemplo, eu acho que o melhor custo-benefício é o grude de polvilho. Por ser acessível, pelo baixo custo e porque rende muito. Com pouca coisa você faz muito, né? Mas onde tem palma, né? Que nem você falou, se tem bastante palma, se tem bastante babosa, aí vale investir no recurso que você tem disponível ali, né? Que a sua tinta pode sair de graça. Sim. E a palma, ela é incrível porque você pega uma palma dela, ou duas, pica, põe na água, você tira
e depois você coloca água de novo, ela continua saindo, aí você coloca água de novo, ela continua saindo. Então, ela não acaba mesmo, sabe? É uma coisa assim, inclusive todos nós temos que plantar no nosso quintal, assim, um pezinho de palma para estar utilizando, porque é muito bom. Agora, essa questão do alimento, realmente... Mas assim, por exemplo, uma coisa, nas minhas andanças, muito tempo eu passei me alimentando de alimentos, a gente fazia a xepa, né? A gente ia para as feiras, oferecia ajuda para desmontar barracas, sabe? E aí, nisso, a gente ganhava alimento, sabe? Ou se não, final de feira que o pessoal vai jogando muita verdura, muito legume, sabe, pela rua, ou muitos já estão passados, eles já não vão esperar uma semana para vender. Então, isso foi muito interessante, sabe? Quando eu comecei a viajar, a gente começou a fazer muito reaproveitamento de alimentos, sabe? Então, a gente sempre ia para as feiras, conversava com os feirantes, sabe? Alguns doavam, outros a gente trocava por ajuda, assim, de desmontar barraca, coisas nesse sentido, e a gente ganhava sacolada de comida, assim, que era o que me sustentava durante toda a semana. E nesse processo, vinha couve, assim, já mais passada, vinha beterraba, vinha cenoura, já mais passada. Então, através disso, a gente pode também estar usando para fazer a tinta, né? Também é uma forma de reaproveitamento, eu vejo, assim, né? Sim. Não estaria indo contra, né, essa questão de você estar comprando o alimento, né, para poder gastar na tinta de terra, né? Também seria uma forma de reaproveitar. Sim, certeza. O Felipe Sinato está falando elogiando a Palma também, falou que é muito massa, que ele até sonhou com ela uns tempos. O Que Pablo está dando um salve. salve. E a revista Cor de Boca perguntou sobre o sal grosso. Se ele faz efeito de fixador ou como que é? Antifungos? Por que Eu você uso é a ele primeira como vez que eu vejo? eu uso ele como fixador, o sal grosso como fixador mesmo. O antifúngico eu acho que é mais o Vinagre. sal grosso também, mas é mais o vinagre. Agora, o sal grosso, ele é um fixador. Inclusive, você tinha falado, né, das casas aqui em Minas Gerais, né, como que muitas comunidades ainda pintam, né? Então, aqui em Minas Gerais tem muito o costume da tabatinga, né, que é aquela terra branca. E o pessoal Bem usava muito fininha. ela. E muitas dessas pessoas, pelo que eu já andei, o que eu ouvi, sabe, compartilhei com algumas pessoas, muitas delas usam o sal grosso, sabe, como fixador. Ou até mesmo o Olha. pessoal tem um costume até de pintar com cal, né, só o cal também aqui, e aí eles usam também o sal grosso como fixador. Que interessante. É, Eu não conhecia o sal grosso como fixador, achei interessante. Tem a sim. Mari Faleiro tá mandando um beijo para sua mãe. E falou que seu bebê é muito fofo, Deus abençoe. Sim, ela Deixa é eu ver o que linda mais que mesmo. tem aqui. Ô Isa, você quer falar desse movimento aí que está rolando na sua cidade, que é o Aflora? A Aflora? Uhum. Então, a Flora é a Associação Florestalense de Agroecologia. E aí, foi muito interessante, Marcela, porque quando eu estava em Viçosa, eu comecei esse contato com a agroecologia. E aí me apaixonei, e essa vontade de rodar, né, pelo país afora, né? Aflora, Flora. E aí, ao mesmo tempo, eu tive questões comigo mesma muito fortes, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu queria rodar, eu via que meu pai estava desenvolvendo agroecologia aqui, sabe? Assim, foi um processo, 5 anos, né? Eu saí daqui de Florestal em 2010. 18 anos, 17 anos. Então, essa faixa de crescimento, né, até os 20 e poucos anos, eu acho que a gente muda muita coisa na nossa cabeça, né?
Eu entrei para o movimento estudantil desde que eu comecei na graduação, eu fazia parte do centro acadêmico. Então, isso foi me dando contato com várias coisas, e quando eu me despertei realmente para a agroecologia, eu parei para pensar e falei, poxa, é tudo que meu pai desenvolve lá na roça, sabe? E aí me veio muito essa vontade de estar voltando para as minhas raízes, sabe? Entender realmente de onde que eu vim, né? A importância do trabalho dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Essa questão, né, de ser artesã, né, de encarar a vida com o artesanato, né, distribuindo arte por aí, do meu pai, essa relação com a terra, né? Então, isso mexeu muito comigo, assim. E aí, só que a vontade de viajar também foi muito grande, então eu resolvi viajar, né? Então, fiquei viajando, comecei a viajar, assim, mais, né? Depois que eu me formei, foi 2017. E aí, durante esse processo que eu estava viajando, muitas pessoas, amigos que estudaram em Viçosa, voltaram para a Florestal, que eram daqui, e começaram a movimentar mais forte a agroecologia aqui, sabe? Uhum. E aí isso foi se fortalecendo, sabe? Agrofloresta, agroecologia. E durante esse processo que eu estava viajando, foi montada a associação aqui, a Associação Florestalense de Agroecologia, com alguns amigos, sabe? Então, foi incrível, assim, sabe? Eu de longe, né? Perceber esse movimento acontecendo em Florestal, que era uma coisa que eu não via, assim, sabe? O pessoal se mobilizando para isso. Mas começou um movimento incrível aqui mesmo, de movimentar a escola, sabe? Teve vários espaços com as próprias cantineiras, sabe? Ensinando receitas novas, ensinando a diminuir o uso de açúcar, o uso de óleo, sabe? E trazendo uma alimentação mais saudável para dentro da escola, junto com os agricultores, sabe, daqui da região. Então, hoje eu moro na roça com meu pai, meu companheiro e minha filha, e junto também com a minha irmã mais nova, a Laira, a gente faz esse processo de colheita da roça, sabe? A gente está com plantação de horta, mas também a roça tem muitas frutíferas, assim, jabuticaba, manga, laranja, limão, jambo, mangostão, jatobá e várias siriguela. E aí a gente começou a coletar essas frutas e as verduras e também fazer a entrega para a Flora. Então, a Flora ela é a associação aqui de Florestal, que está reunindo vários agricultores e agricultoras que desenvolve esse trabalho agroecológico, sabe? E ela tem essa função de reunir os alimentos, e a maioria dos alimentos são entregues em Belo Horizonte, que é a capital, né? Florestal fica a 60 quilômetros de BH. Então, essa associação ela é responsável pela entrega dos alimentos, né, e tudo mais. E aí está sendo incrível, um movimento incrível, porque reúne o pessoal da cidade, que é os agricultores mais antigos, né, que já são de Florestal mesmo, mas também a associação está sendo composta por estudantes. Aqui tem o campus, aqui em Florestal tem um campus UFV também. Aqui tem uma universidade, sabe? Nossa, E aí, legal. muitos estudantes que vieram fazer gestão ambiental ou fazer em outro curso, mas tem esse vínculo com a agroecologia, eles estão fazendo parte da associação também e contribuindo com, enfim, né, com uma coisa mais nova também, né, com uma visão. Assim, está sendo incrível porque está juntando, assim, as pessoas mais antigas de Florestal e a juventude também está chegando. Tanto a juventude de Florestal quanto a juventude da universidade, sabe, que quer ter essa relação. Então, tem amigas incríveis do sítio Bonobas, por exemplo, que são um grupo de mulheres que estudaram aqui, resolveram mudar para cá, compraram um sítio, estão produzindo, sabe? Hoje em dia são 3, então o sítio está composto por 3 mulheres que elas mesmo plantam, colhem, distribuem, sabe? Então a associação está sendo montada por diversas pessoas, assim, e fazendo essa união da juventude com os anciões, e aí priorizando, né, essa questão tão importante que é o alimento saudável, né, é o alimento vivo. E uma das coisas que me fez voltar para a Florestal durante esse processo de gestação
foi muito isso, sabe? Eu poder estar me alimentando bem. Na roça a gente só bebe água da mina, sabe? Então nem é água da Copasa, nem de nada. Então já é água da mina, é fruta da época, né? É alimento que vem ali da terra, que a gente mesmo colhe. Então foi muito isso que me trouxe de volta, assim. Que sonho, hein? É, Nossa, meu sonho é um movimento assim em Lajinha. então, Vale a gente pontuar a importância, né, do campus universitário tá aí, né, nesses tempos que as pessoas têm atacado tantas universidades sem nenhuma, sim, sem nexo, né? Pois então, sim. ó, o Juqueri perguntou como que faz o grude. Quer responder? Aham. Então, o grude é muito simples, né, Marcela? O grude é feito com polvilho, né? Eu uso normalmente o polvilho azedo, mas acho que pode os dois polvilhos, né, Marcela? O Sim, doce eu uso também. doce. Você usa o doce? Ah, então. Uhum, Então, ou polvilho doce ou polvilho azedo. Você vai misturar ele na água ainda frio, porque se você misturar na água quente, ele vai empelotar. Então, você mistura ele na água fria e depois coloca numa panela e leva para o fogo. Aí o truque está em você misturar, não parar de misturar, né, Marcela? De preferência um fogo um pouco baixo, e aí só ficar misturando. Você vai ver que a textura vai mudando, ele vai engrossando, vai ficando um pouco mais transparente. E aí o grude em si seria só isso. Para usar na tinta de terra, igual eu falei, eu já estou aproveitando esse processo de fazer o grude para acrescentar outras coisas. Então, quando eu vou fazer o grude, eu já coloco sal grosso nele quente, porque aí ajuda a diluir, né, as pedrinhas de sal grosso. E no final eu já acrescento vinagre nele também. Aí é massa. simplesmente isso. Você vai misturando até você vai perceber o ponto, porque ele fica igualzinho uma cola mesmo. Ele chega a ter Sim, um aspecto de cola. Então, no início sim. vai estar como um leite bem líquido e depois ele vai engrossando e ficando um pouco transparente. Aí você já pode tirar. O importante de ficar mexendo é porque senão vai dar bolas também, bolhas, né? E aí Uhum, na tinta dificulta um pouco, né? Se você coloca ele com bolhas na tinta, né? Na hora de pintar, às vezes acumula enfim, acumula o grude, né? Na parede. sim. Isa, a gente está com poucos minutos, mas eu vou trazer aqui mais umas perguntas que surgiram. Tá bom. A Meroca tem um trabalho muito legal que é com couro de peixe. Ela reaproveita couro de peixe e faz peças chiquérrimas. Ela perguntou se a tinta de terra já é usada para tingimentos artesanais. Hum. Então, para couro, eu ainda não fiz esse teste, sabe? Eu até faço Uhum, pintura em couro, mas eu acabo usando tintas recicladas, sabe? Que eu ganho. uhum. Mas eu uso em cerâmica e em madeira eu já usei também. Mas a tinta de terra, né? Ela precisa um pouco de algo que vai puxar ela, né? Algo poroso, assim. E aí, no couro de peixe, eu acho que até daria, sabe? Se colocasse com a cola branca. Mas é algo que eu, assim, eu nunca testei, então não sei falar. Eu uso muito a tinta de terra em cerâmica, em vasos, sabe? Eu comecei Sim, esse trabalho também de pintar vasos de cerâmica, que era uma forma também de eu estar arrecadando. Porque muito do meu trabalho, eu também não falei isso, né, Marcelo? Muito do meu trabalho das pinturas foi voluntário, sabe? uhum, Eu sempre fiz um trabalho voluntário. Então, o que que me sustentava era o artesanato, assim. Então, a partir do artesanato, eu comecei a ver como que eu posso trazer a tinta de terra também para o artesanato, sabe? E aí eu comecei com a uhum. cerâmica. Mas ainda não testei no couro, apesar que eu mexo com couro também, é do meu interesse. E vou testar, vamos ver. Eu acho que o que vale é testar, né? É o que eu falo muito nas Sim, oficinas, assim. O pessoal me pergunta uma coisa, me pergunta outra, eu falei, ó, gente, eu vou dando aqui, a minha função aqui é mais trazer um despertar para vocês. Despertar o lugar onde vocês estão pisando, o solo onde vocês estão pisando,
um despertar para uma cor que te chamou atenção em alguma flor, em alguma, né, em alguma árvore. E a partir daí você vai pegar e vai testar, né? Não é porque a minha história na Tinta de Terra foi muito isso, assim. Você perguntou sobre referências, né? Claro que eu tive a referência do projeto da UFV, de Viçosa, Cores da Terra, tive do meu pai, mas muito da minha caminhada foi eu pegando as coisas e testando, assim. E ainda estou nesse processo, assim, tem muita coisa, né? Porque você faz uma pintura, daqui um tempo que você vai ver se ela continua ali, se aquilo deu certo ou não, né? Inclusive, antes de você fazer outra pergunta, deixa eu só falar para mim não esquecer. Manda. Uma coisa interessante em questão de fixar a pintura, quando eu estava na aldeia, que eu fiz essa pintura na cisterna, com o tempo, depois eu voltei lá e ela tinha descascado parte, sabe? E aí, um amigo me deu uma sugestão, e aí eu testei e deu certo, foi de reutilizar óleo usado na tinta. Então, nessa pintura da cisterna, eu peguei um pouco de óleo usado, que eles iam descartar, e acrescentei na tinta, assim. E aí ficou uma tinta meio oleosa, e o óleo serviu para impermeabilizar, sabe? Um pouco a pintura. Então, é uma possibilidade também, sabe? Tá usando um óleo, tá reciclando o óleo. Não é grande quantidade não, sabe? Colocar um pouco, mas que vai ajudar a água a não, né, absorver tanto e durar mais também. Show! Isa, a Renata quer saber como que ela adquire os seus trabalhos em macramê e couro. Sim. Bom, nesse momento, né, todo mundo preso dentro de casa, normalmente eu tô rodando por aí, né, mas nesse momento presa, bom, só entrar em contato, me mandar uma mensagem no Instagram, a gente combina, eu posso enviar pelo correio, né, algo nesse sentido. Massa, Fala para ela me mandar uma mensagem. Isso, manda uma mensagem. Gente, tem muitas mensagens e a gente está com 3 minutos só. O Marco do Pelenu quer saber se em Florestal é fácil de achar cores variadas de terra. Sim, acho que todo canto de Minas Gerais você tem essa vantagem, né? Não sei, aqui em Minas, todo canto que você vai você acha bastante cor, né? Então, aqui em Florestal também, assim, branco, vermelho, amarelo, marrom, preto, né? Então, todas essas cores, essa palheta de cores eu encontro por aqui, sim. Inclusive, eu tinha separado para vocês, que eu te falei que eu vou catando as terras, né, por onde eu passo. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Aqui é um pouquinho, ó. Tá, do que eu trago comigo, Aí não vai dar para ver muito, né, porque tá no saquinho plástico. Mas aqui tem terra da aldeia Chucuru, tem terra da aldeia dos Capinauá, que é no Vale do Catimbau. Aí tem terra do assentamento, tem terra de praia, tem terra de tudo quanto é canto, assim. Eu tento trazer pelo menos um pouquinho para me guardar, sabe? Para mim. Sim, eu também ando carregando um monte de terra. Quando eu vou mudar de casa, os carregadores da mudança sempre acham estranho ficar carregando pacote. É muito engraçado, né? Olha, tem pergunta aqui se o grude substitui a cola. Eu já vou responder que o grude é a cola. É isso. Né? E a gente está assim, com 1 minuto só. Ai, então, que pena. Tá na fase da despedida mesmo. E eu quero te agradecer mais uma vez, né? Porque você mesmo sendo mamãe aí super recente, topou de participar aqui com a gente. Muita honra ter sua primeira live na Semana das Tintas de Terra. Tem vários comentários falando que você é muita inspiração, que você é linda. E vários comentários agradecendo também. E eu agradeço também. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada, Marcela. Eu fiquei muito feliz. É um papo que não acaba, né? Realmente nós vamos ter que fazer
esse encontro pessoal para a gente estar compartilhando e estar fazendo outras lives também, né? Muito bom, gostei demais. Muito bom contar um pouquinho da história. Ainda tem muito mais, né? Você também, a sua história também, né? A gente vai tendo muitas inspirações. Então, eu agradeço muito mesmo. Foi muito especial. É Muito isso, bom. gente. É rapidinho,